boa noite. Está no ar mais um programa Agro-Urbano na TV. Um programa criado para conectar o campo à cidade e a cidade ao campo. Hoje vamos falar sobre esse tal de novo normal no agro e no urbano. Sandro, o que você preparou para harmonizar esse bate-papo de hoje? Boa noite. Boa noite, Emerson. Eu só tenho coisas boas aqui. Eu tenho arroz gaúcho, claro, tenho vinho, tenho azeite, tenho nosso pecan e vou fazer um arroz estilo carreteiro. Mas olha, o mais legal é o seguinte, esses produtos eu comprei online, conversei com o produtor e sei exatamente de onde vieram e como foram cultivados. Bacana. Então, hoje o programa está para lá de especial. Nós vamos receber o professor, escritor e comentarista de agronegócio, José Luiz Tejon, e também o secretário de Agricultura do Rio Grande do Sul, Covatti Filho. Fique aí, o Agro Urbano está no ar. Bem, como vocês podem ver, já estamos de volta, nossos convidados já estão por aqui já, mas antes de começar essa conversa aí com o professor Tejon, com o secretário Covatti Filho, eu só queria saber do Sandro Marques, qual é o segredo aí dessa receita que vai, vamos dizer assim, vai harmonizar esse nosso bate-papo de hoje, Sandro? Emerson, o segredo dessa receita é a reinvenção. O arroz é um dos ingredientes mais versáteis que a gente tem na cozinha, e eu peguei um arroz carreteiro e reinventei aqui com o que eu tinha na minha cozinha hoje. Porque eu acho que reinvenção é algo que está sendo exigido de todo mundo nesse momento, né? É verdade, a gente precisa se reinventar, né? E está se reinventando também até mesmo a forma de se fazer as feiras. Algumas feiras estão deixando até de acontecer, e isso tem sido um dos assuntos que dominaram aqui a cena no Rio Grande do Sul. E, então, com isso, eu gostaria de começar com o secretário Covatti, pedindo licença ao professor Tejon, então, para ele falar o que se esperar, então, a partir de agora, secretário, que a feira foi definitivamente cancelada e foi uma decisão mais acertada que teve que ser tomada, não é mesmo? Boa noite, obrigado por estar conosco hoje. Emerson, Sandro, prazer estar com vocês aí, muito mais acompanhado aí do professor Tejon, que hoje, na verdade, eu vou aprender também um pouquinho aí, porque como secretário da Agricultura, tu não pode se especializar muito nas coisas, tu tem que saber um pouquinho de cada. Já o Sandro vai me ensinar um novo modo de fazer carreteiro, então, obviamente, estamos faceiro aí com esses aprendizados, mas é como a gente já falou, né? As feiras estão se reinventando, estão se organizando. Nós temos que cada vez mais trabalhar, temos que criar oportunidades, assim como estamos fazendo aí através dessas ferramentas. Tanto é que, infelizmente, tive que dar essa péssima notícia, porque na sua história a Expo Inter, olha, se eu não me engano, perguntei hoje para um historiador para ver se não aconteceu em outros anos, se eu não me engano, só foi por causa das guerras lá, até porque a primeira feira agropecuária do Rio Grande do Sul foi lá em 1901. Então a gente teve a Expo Inter aí que nunca se encerrou, nunca teve um ano interrompido, nunca foi cancelado, ainda mais nesses 50 anos do Parque Assis Brasil. Nós tivemos que cancelar, mas em compensação vamos criar algumas outras ferramentas para que a gente possa dar oportunidade para essas cadeias se reinventarem. Então a gente vai fazer algumas exposições aí, mas muito virtual, sem a presença do público efetivamente. Então estamos aí se reinventando também como gestor público em meio a essa pandemia, né? Tá certo. Vamos ouvir então o professor Tejon, escritor, jornalista, publicitário, comentarista de agronegócio. Nossa, é tanto título, músico também, compositor. Nossa, o professor Tejon aí, com certeza, quem tramita no meio do agronegócio sabe um pouco da história e conhece, né, toda a autoridade que o professor Tejon tem para falar sobre a questão do agronegócio. Eu queria dar uma boa noite para o senhor, agradecer a sua presença e lhe perguntar, esse novo normal já começa também se refletindo nas feiras, nos relacionamentos de produzir e consumir alimentos? Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite, muito prazer estar com vocês, secretário. Prazer enorme aí, parabéns aí
Difícil essa arte, hein? Poxa. Da condução dos distintos interesses, né? Que missão pública não é fácil. Sandro está lá em Poços de Calda hoje, Emerson, um prazer grande. E aí, gaúchos, né? Eu tenho um elo, a minha querida mãe adotiva, que me criou, uma gaúcha aí nascida no Morro do Canastra, numa colônia de alemães que tinha ali, em Canela. Então, eu tenho aí um vínculo maravilhoso com o Estado. Agora, o agronegócio, né, ele, já na sua definição, lá nos anos 50, pelo professor Ray Goldberg, lá em Harvard, nos Estados Unidos, ele viu, olha, não tem mais possibilidade de você ter uma atividade agropecuária sem a ciência, a tecnologia que antecede, sem a semente. Por outro lado, também a agroindústria, processadores, transporte, logística, eles não vivem se não houver agropecuária, e ele viu que era um sistema. Esse sistema ia desde da semente, do adubo, do fertilizante, da ciência que antecedia a agropecuária, passava pelos agricultores americanos e continuava no transporte, na logística, nas agroindústrias e até o consumidor final. Supermercados, lojas de fast food, até o consumidor final. Então, essa é a visão integrada. Quando falamos agribusiness, falamos desse sistema, não é? Então, eu queria parabenizar bastante aí o Emerson pela ideia de agro-urbano, porque agronegócio é uma interação completa da atividade agrícola, da tecnologia, da ciência, né? E do mundo urbano. E nós temos aqui até o Sandro, que está lá na ponta, né? Numa onda agora, que como a gente não saiu mais de casa, eu não sei se isso é verdade aí para o Kovács, para o Emerson, que em casa a gente vai mexer na cozinha. E aí fica todo mundo meio também metido aí a mestre de cozinha. A mulher não gosta, porque a gente só suja a cozinha mesmo, né? Mas a gente tem que aprender. Mas, efetivamente, esse Covid, essas mudanças incríveis que vocês estão falando, até da nossa feira famosa, querida de Esteio, é uma grande mudança que acontece. Ela já vinha, não é? Já vinha os movimentos, agora acontece com uma brutalidade, não tem mais, acabou, portanto. Mas nós vamos ver, e nós vamos reviver, sem dúvida alguma, os movimentos não serão ou isso ou aquilo. Esse momento é ou fazemos virtual ou não fazemos. Mas a gente vai ver logo em seguida um e digital, e analógico, né? E presencial. A gente vai rever, obviamente, isso. Com relação ao alimento, Covid-19 nasce, né, de uma péssima feira, falando de feira, de uma péssima feira de hábitos que a gente até entende o porquê. Lá na China, 60 anos atrás, mais ou menos, morreram 40 milhões de pessoas de fome. Então, quando essas coisas acontecem, criam-se hábitos de comer o que tiver, comer bicho, comer o que tiver. E essas coisas permanecem no tempo. Então, um hábito de animais vivos, lá em Wuhan, se desenvolve, aparentemente, é o que as pesquisas revelam, se desenvolve o vírus, né? Então, agronegócio passará a ser um sinônimo de muita exigência. Nós vamos ver, inclusive, coisas exageradas. Eu estava conversando com o pessoal da maçã, para dar um exemplo desse, aí com o pessoal da Fischer Maçãs, e eles me diziam, olha, nós estamos tendo dificuldade para vender a nossa maçã em supermercados europeus, porque eles elevaram, por conta deles, a régua das exigências, acima da lei europeia, acima da lei brasileira. E como aqui nós fazemos um ambiente tropical, tem lá alguma coisa, algum resíduo. Então, eu falo, eu não estou conseguindo vender maçã em supermercado europeu, estou vendendo para Bangladesh, Índia, para outros mercados. Mas nós vamos assistir uma fúria gigantesca com relação a saúde. E aí, secretário, vai ser uma bela de uma discussão, né? Porque meio ambiente entra nisso poderosamente, não é? Responsabilidade social, como empregados, pessoas. Nós vamos ver uma onda gigantesca desse tipo de coisa. E o que a gente vai ter que fazer, o senhor, como é secretário da Agricultura, né? Precisa chamar o seu colega da indústria,
do comércio. Pessoal, como é que nós fazemos para proteger o agricultor? Porque ele é o elo mais frágil desse sistema inteiro. Agora, professor, essa conscientização da importância de se olhar para a condição do trabalhador, para a condição sanitária da fruta, para a condição do meio ambiente, toda essa conscientização ela já vinha crescendo nas últimas décadas, né? E ela só foi acelerada por essa questão da pandemia. Agora, eu queria fazer uma pergunta para o secretário, baseado num gancho que o professor deu, que é, a gente entende que a solução dessas questões passa pela interdependência. O secretário não vai conseguir resolver sozinho questões de agricultura, como o professor bem disse, sem conseguir conversar com as outras secretarias que também têm um papel importante. E interdependência normalmente é difícil de ser exercida, né? Exige muito diálogo. E aí eu queria ouvir do secretário como é que ele vê isso, como é que ele se prepara, então, para esse momento em que vai ter que dialogar mais ainda para a gente conseguir produzir de acordo com o que o mundo e o consumidor estão exigindo. Sandro, muito boa a tua pergunta. Aqui, eu vou contar um relato aqui no Rio Grande do Sul, porque esse diálogo agora dentro das estruturas de governo, e não só o do executivo, tu vai ter que ter muito próximo o diálogo com o executivo municipal e o Ministério Público, junto aí com a questão do judiciário. Vou dar uma passagem aí, nós estamos aí até a notícia atual, que a China está suspendendo a importação de produtos oriundos de alguns frigoríficos aqui do Rio Grande do Sul, mas na verdade do Brasil. E o professor, ele comentou muito bem isso. Nós, através de ações promovidas pelo Ministério Público do Trabalho, até porque, né, professor, ninguém fez uma planta frigorífica pensando numa pandemia, né? Todo mundo estava pensando na qualidade do seu produto. Aí a gente tem que pegar e fazer moldurar todas essas ações normativas, tentar criar protocolos. Isso a gente está fazendo a questão de 2 meses atrás aí, que tive o primeiro caso, o primeiro surto, que foi dentro de uma planta aqui no Rio Grande do Sul, onde a gente interviu como uma espécie de algodão entre a empresa, a Secretaria Estadual da Saúde, para cuidar de todos esses protocolos, e o próprio Ministério Público. Conseguimos ajustar esses protocolos para dar efetividade que a empresa retomasse os trabalhos. Isso é só numa cadeia. E agora a gente tem que pegar, como a gente estava fazendo, todas as feiras, e o professor Tejon, ele comentou muito bem, vão ter que se adaptar, porque além de fazer uma feira específica para o público do agro, ela vai ter que fazer uma feira praticamente de saúde também, porque vai ter que ter protocolos de segurança de saúde para visitar os produtores, os visitantes e serem introduzidos, vai ter que ser uma feira de tecnologia, porque ela vai ter que se adaptar a todas as maneiras. Então, hoje, se a gente quiser, e principalmente o Rio Grande do Sul, que é refém da agricultura, desse 40% que hoje representa o PIB do gaúcho, oriundo da agricultura, ele vai ter que se adaptar, ter muito diálogo, mas muita dependência, como o Sandro comentou na própria pergunta dele, mas principalmente todo mundo caminhando para chegar num único objetivo, uma retomada econômica com segurança, com modernidade, mas principalmente não deixando o comércio, a cadeia parar, porque senão aí o prejuízo ele pode se agravar e agravar muito. Eu queria ouvir também do professor Tejon, aproveitando isso que o secretário comentou, além da questão, sair um pouquinho da questão das feiras também, vamos pensar também a evoluir na própria relacionamento, o encurtamento das cadeias. A pandemia também está abreviando também uma situação que já era necessária, já era... Alguns produtores procuravam isso, mas a pandemia também está tratando de criar novas formas desse relacionamento. Não só as feiras, é uma maneira de você se aproximar. A agricultura familiar aqui aproveita muito bem isso aqui no Rio Grande do Sul, mas eu digo também na questão da comercialização através dos aplicativos e tudo mais, professor. Você acha que a pandemia veio para abreviar um pouco todo esse processo? Olha, como o próprio Sandro salientou, as coisas já vêm acontecendo. Agora, você tem isso de uma maneira extremamente explícita. E eu queria até parabenizar o governo do estado do Rio Grande do Sul. E aí, secretário, me corrija se eu estiver exagerando. Porque eu estive o ano passado com o pessoal da Farsul, aí no Rio Grande, num evento dos jovens, inclusive, e eu tive notícias muito importantes.
de que aí no Rio Grande do Sul vocês criaram uma união público-privada. E o pessoal da Farsul me falou, olha, nós temos reunião, além de termos reunião com o governador, nós temos reunião com a Federação do Comércio, com a Federação da Indústria, porque isso é outra coisa importante que nós precisamos aqui, doravante também ter na cabeça. Não é só cobrar o poder público. A sociedade civil organizada tem que se organizar de uma maneira muito mais atuante e colaborativa, setor público e setor privado. Então, à medida em que a Farsul, a Federação do Comércio, a Federação da Indústria se reúnem, você passa a ter ali o interesse da iniciativa privada mais organizada, mais orquestrada. Isso tudo, com certeza, deve ajudar muito para o dirigente público do Estado, que você passa a ter ali uma convergência. Então, nós vamos assistir, espero que a gente assista esse exemplo do Rio Grande do Sul sendo utilizado em todos os demais estados. E eu tenho cobrado muito a nível de Brasília, por que não as confederações nacionais empresariais, nesse momento crítico, não são convocadas para uma ação estratégica de co-coordenação, CNI, CNA, CNT, as 10, 11 confederações empresariais nacionais. E aí, no Rio Grande do Sul, vocês também têm outra coisa muito legal, que é o movimento cooperativista. As cooperativas também têm, aí no Sul, uma atuação forte. Então, esse sistema deverá ser fortalecido. Com relação às inovações, nós vamos assistir não apenas a feira, essa tipo esteio, mas nós vamos assistir às feiras. Como aqui em São Paulo, a gente já está vendo, uma organização dos feirantes também, com relação ao conceito de saúde, chegando no público consumidor. Outra coisa importante que também já existe, mas acho que nós vamos ver de uma maneira acentuada daqui para frente, é o elo dos agricultores com os supermercados. Né? Programas como Rama, Rastreabilidade e Monitoramento de Alimentos, existem programas que já estão decididos para serem feitos, envolvendo a agricultura familiar e os supermercados brasileiros, mas a gente ainda acaba vendo isso meio tímido. Eu acho que agora, a partir de agora para frente, é lógico que os agricultores familiares têm que estar organizados, né? Tem que estar em alguma organização, cooperativismo, associativismo, para poderem se relacionar melhor. Mas nós vamos ver esse movimento, sim, com relação a um conceito de saúde, onde entrará também, acho que muito no campo do Sandro, a educação nutricional, né? Porque no mundo tem mais ou menos 1 bilhão que passa fome, mas tem uns 4 bilhões que come muito e vive gordo, que nem eu. Portanto, existe aí também um movimento de educação nutricional. E o pessoal do supermercado, da Abras, Associação Brasileira de Supermercados, o Márcio Milan, que é o diretor executivo, ele fala: meu sonho é transformar 90 mil lojas, 90 mil pontos de venda em 90 mil pontos de educação do consumidor, e com o programa de rastreabilidade. Então, acho que daqui para frente, assim, é no way, é point of no return. Não vai volta ao passado. Nós vamos ter que ir para frente, com as dores, com os incômodos, né? Com os incômodos que isso vai ter. Mas essa informação que eu tive dessa organização no Rio Grande do Sul, da sociedade civil organizada, com o governo, com o governador Eduardo e com vocês, eu acho que esse é o grande e talvez o único caminho para irmos ao futuro. E se fizermos isso, a reinicialização econômica, no Rio Grande do Sul, o secretário me falou de 40% do PIB, que envolve o sistema inteiro, né, provavelmente, do antes, dentro e pós-porteira do agronegócio gaúcho. O Brasil, os números falam em 23%. Eu acho que esses números têm que ser revistos. Para mim, é 1/3 do PIB no Brasil que é agribusiness. Então, se nós olharmos essa reunião inteligente, é o caminho, talvez o único caminho, para uma reinicialização econômica brasileira mais veloz. E tomara que isso ocorra e que o Rio Grande do Sul, como sempre, né? Aliás, o Rio Grande do Sul que fez aí Mato Grosso, Goiás, né? Uma gaúchada toda pelo oeste da Bahia, sul do Piauí, Maranhão. Portanto,
É a expansão gaúcha, né? Que os gaúchos deem um exemplo muito importante de reinicialização econômica a partir de uma visão de organização de cadeia produtiva e que venham essas novidades aí, né? Aliás, em vinho, melhor vinho gaúcho ganhou, melhor vinho brasileiro, vinho gaúcho ganhou prêmio recentemente lá em Paris, de um espumante, de uma vinícola aí. As especialidades, não só as grandes lavouras, mas as especialidades, obviamente, vêm daí. E com relação às plantas frigoríficas, o que está acontecendo não é só no Brasil. Está acontecendo isso na Holanda, na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos, que é o assunto da pandemia vai à casa do funcionário, né? Vai aos amigos do funcionário. Então, é uma dificuldade e tem que trabalhar muito com o Ministério Público. Como bem o secretário disse, é necessário que os poderes, né, realmente cada um na sua independência, mas existe uma coisa que é a sensatez. A sensatez entre os poderes tem que prevalecer e a sociedade civil organizada é muito importante para a melhor harmonia, né, dos três poderes. Eu não sei se o Sandro quer fazer uma pergunta. Não, eu só ia comentar que é muito difícil viver esse momento por vários aspectos, mas quando eu ouço o secretário Covatti e o professor José Luiz Tejon comentarem sobre essas mudanças aceleradas, isso reacende uma esperança, porque todas essas mudanças são muito positivas, né? Elas, enfim, foram precipitadas agora por esse momento, mas elas são todas muito positivas, quer dizer, então dá para esperar que quando a gente superar isso, a gente consegue aí reconstruir novos laços entre todos os sistemas que serão benéficos para todos e possivelmente a gente vai se tornar mais resiliente. Acho que resiliência é a palavra para que a gente possa enfrentar outros futuros desafios, né? Secretário, o professor Tejon falou em rastreabilidade, falamos ali da questão da agricultura familiar, em feira virtual, e nessa iniciativa que está tendo aqui entre sociedade civil e governo. Você fazer um fechamento sobre isso, eu também lembro que a Secretaria tem um projeto, uma feira virtual com agricultura familiar também, né? Isso seria alguma das ações que vocês vêm tratando aí nesse sentido aí de suprir um pouco dessa falta, né, que as feiras vão fazer. Tu sabe, até para também contribuir aí o que o professor Tejon e o Sandro comentaram, só também dar mais um dado. Nós aqui no Rio Grande do Sul, nós temos a nossa pecuária. Nossa pecuária, geneticamente, ela é reconhecida, aí tem muito prestígio, a carne gaúcha. Mas um relato que essa modernidade, esse novo sistema aí, por causa da pandemia, ele nos trouxe, nós tinha sempre os nossos leilões, que aconteciam única e exclusivamente dentro do estado do Rio Grande do Sul, até pela nossa cultura, presencialmente. Agora, todos os leilões que estão acontecendo aqui foram de forma introduzida e de forma muito rápida os leilões virtuais que em outros estados já tinham grande andamento e grande presença. Então, agora todos os agricultores gaúchos eles estão se modernizando para comprar isso através da internet, através do celular. Então, está tendo um relato muito grande. E junto com isso, a gente também está acelerando também alguns processos, Emerson, Sandro e professor Tejon. A gente está criando algumas ferramentas para aproximar o consumidor do produtor, principalmente quando se vincula à agricultura familiar. O que seria essa ferramenta? O Emerson comentou. A gente criou um site para aquele consumidor que hoje mora em Porto Alegre ou mora desde uma cidade pequena, ele tem acesso às agroindústrias que hoje tem naquele município e naquelas redondezas. A gente criou esse site onde ele encontra a informação do nome do produtor, o telefone do produtor, os produtos que ele tem à disposição, e eles dois simplesmente só tem esse diálogo, a maneira de combinar a entrega, a maneira de fazer essa compra, a maneira de fazer o pagamento fica entre esses dois. É um elo que a gente está aproximando esse consumidor do produtor, porque os nossos produtores aqui, principalmente os pequenos, que eram muito dependentes das feiras que acontecia em todo o estado do Rio Grande do Sul, que acabaram se restringindo devido à pandemia, ele estava com uma dificuldade. E nós também aqui no Rio Grande do Sul, professor Tejon e aqueles que estão nos acompanhando, nós fizemos uma resolução do governo do estado, possibilitando que no momento da pandemia que nós estamos vivendo,
a gente consiga todas as agroindústrias com inspeção municipal, elas possam ser comercializadas em todo o perímetro do Rio Grande do Sul. Então, criamos essa possibilidade que aquela agroindústria do município aqui, vizinho de Porto Alegre, ou município vizinho, meio pequenininho, ele não conseguia simplesmente trazer aquele produto dele e vender num grande centro, agora ele vai conseguir ter acesso aos mercados, a ter acesso a esses grandes centros para potenciar esses recursos. E claro que a gente vai criando ferramentas, vamos estudar outras ferramentas de aproximar esse consumidor que está sedento. Eu sempre digo, quando tu está em casa, não é só o senhor, professor Tejon, que está engordando. Obviamente, todos nós aqui estamos engordando nessa quarentena. Nós estamos fazendo um confinamento praticamente. Então, a gente acaba querendo fazer esse consumo. E quando a gente quer consumo, a gente quer com qualidade. E nada melhor do que pegar da agricultura familiar, que é exemplo de qualidade e exemplo disso. Então, a gente tem que fazer essa aproximação. Não é negociar o produto, não. É fazer a aproximação entre o consumidor e o produtor. Então, acho que é o objetivo que a gente está usando essa pandemia para criar essas ferramentas aí para fazer essa aproximação. Olha só, a gente está falando o programa todo de reinvenção, e reinvenção é assim, a gente está preparado para fazer uma feira como o secretário estava preparado, vem a pandemia, tem que repensar tudo. A gente estava preparado para gravar esse programa sem parar, caiu a energia em Porto Alegre, onde o Emerson está. O Emerson já vai voltar, mas enquanto isso, eu vou chamar o nosso programete Um Rio de Azeite, com mais informações sobre o que é um bom azeite. A gente já volta depois do intervalo. O que significa extraído a frio? No modo de produção que prevalecia até algumas décadas, as azeitonas eram esmagadas e eram colocadas em capachos, formando uma espécie de bolo de camadas. Capacho, passa de azeitonas, capacho, passa de azeitonas. Isso era prensado, escorria o azeite e o resíduo que sobrava era reaquecido, gerando um azeite de qualidade inferior. Por isso, bom era o azeite da primeira extração. Com as máquinas modernas que a gente tem hoje em dia, isso praticamente não existe mais. Ou seja, não significa nada no rótulo a gente falar que o azeite é de primeira extração ou é de extração a frio. Conheça os produtores, valorize o produto regional e na hora de finalizar um prato, não se esqueça, não precisa ser um fio, pode ser um rio de azeite. Bom, estamos de volta com um programa Agro-Urbano na TV, programa aí criado para conectar o campo com o urbano também. E a gente falava aqui sobre reinvenção, sobre improvisação, enfim, e nós tivemos aqui também de buscar uma alternativa para enfrentar essa queda de luz, né? A gente sabe também que o produtor rural tem muito problema também com internet, conexão, eu acho que ele mais ou menos entende, né? E isso acontece também nas cidades grandes, também isso acontece. Então, a gente vai retomar o nosso bate-papo, falar sobre alguns assuntos que a gente já trouxe no primeiro bloco, mas antes, vou ouvir aqui do Sandro como está a receita, como é que a gente está para essa receita de hoje, Sandro. Olha, se vocês ouvirem algum barulhinho agora, é o bacon que eu vou fritar, que vai fazer aquele... E aí, bacon, você sabe, né? A gente coloca bacon, tudo fica bem. Junto com o bacon, eu vou colocar aqui a sobra do meu assado, que é sempre um componente super importante de um arroz estilo carreteiro. Mas olha só, sobra é uma coisa importante para a gente comentar. O professor Tejon falou no primeiro bloco sobre educação do consumidor. E educação do consumidor tem várias vertentes. O consumidor precisa saber como os produtos são produzidos e qual é o esforço do agricultor para produzir esse produto, mas ele precisa saber utilizar esse produto também para evitar desperdício, porque a gente sabe que os números globais de desperdício são muito altos. Então não adianta a gente produzir, conectar o consumidor ao produtor, como o secretário estava contando iniciativas, e depois esse produto ir parar na compostagem, na melhor das alternativas. Educação do consumidor passa por saber utilizar os produtos. Então, olha só, enquanto eu vou fritando as coisas aqui, vai chegar um cheirinho bom aí para vocês e a gente continua o papo.
Eu queria ouvir do secretário se existem iniciativas específicas com relação ao combate ao desperdício de dentro até fora da porteira. Mas sabe, Sandro, pô, é sacanagem o cara gravar e simplesmente, professor Tejon, acho que depois que acabar essa pandemia, a gente tem que fazer um ao vivo para ele pegar, além de nos provocar aqui com um cheiro superficial, a gente provar juntos também, né, professor? Mas terminando a pandemia, secretário, responsável em convocar a gente, hein? Vamos fazer, né? Mas sabe que a gente está assim, Sandro, tu sabe que aqui a Secretaria da Agricultura, ela tem vários mecanismos e nós temos vários braços. Vou citar dois, principalmente nessa educação que nós temos. Por exemplo, aqui nós cuidamos também da CEASA, a Central de Abastecimento aqui, principalmente para a região metropolitana, e ali a gente vê um fluxo de trabalho, de mão de obra muito grande nesse sentido, né? E, obviamente, tu tem que fazer uma educação. Nesse sentido, lá tem um programa que a gente consegue, daqueles produtos que não são comercializados, nós conseguimos fazer doações para entidades que promovem a assistência social e principalmente essas questões de sopões para os mais necessitados, e a gente consegue fazer esse viés e destinar aquele produto que poderia ir jogado fora ali para atender uma demanda tão necessária e tão carente aí nesse momento de pandemia e, obviamente, no dia a dia nosso. E nós temos a nossa Emater que faz toda essa parte de assistência técnica rural, de extensão rural, ela também nos ajuda a fazer esse diálogo junto com as famílias, junto com os produtores, junto com as escolas, principalmente nesses pequenos municípios, para a gente conseguir trazer essa educação tão necessária e justamente criar receitas e até através da internet divulgá-las ou também através de outras ferramentas que a gente está trabalhando, né? São ações importantíssimas que a gente consegue atender e consegue melhorar. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Professor Tejon, até uma questão que eu gostaria de lhe perguntar, e diz respeito à questão das hortas urbanas, né? A gente tem antes de preparando o programa, a gente recebeu algumas perguntas também. O Frederico Apolo Brito, ele é da startup Elísios Agricultura Inteligente, eles estão envolvidos num projeto de implantação de uma horta urbana aqui em Porto Alegre, às margens do Rio Guaíba. Professor Tejon, você recentemente escreveu uma reportagem falando sobre o movimento das hortas para o ambiente urbano. Aqui em Porto Alegre sentimos e fazemos parte de um movimento muito parecido. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a tendência deste movimento e se ele vai ser reforçado num cenário após-pandemia. Fantástico. Um crescimento gigantesco. Parabéns aí a moçada que está com essa startup. Fico imaginando aí o Beira-Rio, né, pelo que eu entendi. As margens do Guaíba, um pouquinho, mas é próximo ao Beira-Rio, mas é das imediações. Poxa vida, primeiro que é uma aula de cidadania, é uma aula de inteligência, uma aula de ir colocando no meio urbano a vida, né? A vida que precisa ser muito mais bem cuidada no planeta Terra. Agora, lá em Paris, está para iniciar os trabalhos no teto lá de Versalhes, o que entendem que será a maior horta urbana do mundo, que vai ser preparada lá. A agricultura vertical é outro movimento também que vai tomar proporções grandes em prédios. E aqui em São Paulo, ali na Galeria do Rock, na São Luís com a São João, famosa São João com São Luís, tem ali a Galeria do Rock, para dar um exemplo, e lá no teto da Galeria do Rock tem uma horta também, e o pessoal ali produz para entregar para os restaurantes ali próximos a esse centro urbano ali. Então, nós vamos assistir muito empreendedorismo agro-urbano, ou seja, nas grandes cidades. Também em áreas de grandes cidades como São Paulo, áreas que não são aproveitadas, ali se desenvolverão empreendedorismo para essas hortas. E eu acho também que a gente vai assistir uma outra profissão, que eu estaria chamando de agricultores do asfalto. Nós temos aqui em São Paulo o jardineiro. É um jardineiro que vem aqui em casa sempre e cuida aqui das plantas ornamentais. Mas eu já comecei a cobrar ele, eu quero ver
alguma coisa. Claro que as ornamentais são lindas. Aliás, eu tenho comigo aqui as orquídeas. Aliás, a Olambra, a quarta maior cooperativa do mundo, né, de flores, aqui em Jaguariúna. Ok, é legal, é importante para a vida, nada contra, né? Mas eu também gostaria de começar a ver aqui na minha areazinha aqui do quintal alguma coisa que fosse comestível, etc. Então, acho que nós vamos ver também os agricultores do asfalto, em prédios, em condomínios, não só os jardins, mas os jardins com algumas coisas frutíferas, etc. Portanto, esse movimento do agro urbano, ele é inexorável, ele vai ser fortíssimo doravante e ele vai ser também uma grande oportunidade de empreendedorismo, um novo empreendedorismo, não só no típico da área rural, mas nesse mix rural-urbano e dentro das cidades. Hortas urbanas, prédios verticais, agricultura vertical, e não esquecendo de um movimento que já tem lá em Harvard, no MIT, desculpe, lá em Boston, chamado Nerd Farms. São jovens que estão reunidos nos computadores, encontrando ali algoritmos que produzem coisas dentro de salas com computação. Então, nós vamos também ver os Nerd Farms. O mundo urbano, agro-urbano, é uma coisa só, e o agro vai invadir as cidades, sem dúvida alguma. Novamente, professor José Luiz, é a história da interdependência, né? É a gente não achar que existe ou o agro ou o urbano, mas que os dois dependem um do outro e devem conviver e devem dialogar. Olha, eu só queria aproveitar para dar uma dica, professor, já que você gosta de orquídeas. A planta que produz baunilha é uma espécie de orquídea. Eu, como gosto de ter plantas comestíveis aqui à minha volta, se eu tivesse uma orquídea, eu já ia escolher a orquídea que produz baunilha, viu? Não sabia e olha, pessoal, me manda aí uma que faz baunilha. Pronto. Mas você falou do desperdício também. É outra grande luta, não é? Os dados da FAO apontam 1/3 da comida produzida no mundo vai para o lixo. Preocupação gigantesca nos supermercados também, que agora o pessoal tem métricas, com o desperdício, o apalpar, o estragar as coisas nas gôndolas. E em casa, é impressionante o que a gente perde em casa, o que se perde nos fast foods, o que se perde nos restaurantes. O desperdício é outra luta gigantesca também daqui para frente. Eu sempre comento com os meus alunos que escolhas alimentares são coisas muito pessoais, então eu escolher uma dieta vegana ou uma dieta carnívora ou qualquer outro tipo de dieta é uma escolha muito pessoal, tem questões que são pessoais, mas uma questão é inegociável, que é a questão do desperdício. Porque toda a energia colocada na produção de algo que chega à mesa, eu pessoalmente vou dizer que é sagrado, mas você não precisa nem acreditar que é sagrado. Basta acreditar na energia empregada e que é jogada fora se eu desperdiço um produto. Emerson, você tinha uma pergunta? Não, quem tem uma pergunta que faz é o Bruno Engel Justin. Ele é presidente da Comafit, é uma cooperativa do Litoral Norte. Ela reúne mais de 270 associados. E olha só, professor João, ele é um guri de 23 anos, ele já é presidente dessa cooperativa já, e ele tem uma pergunta que ele faz aí, que a gente vai ver. O secretário Covatti, aproveitar que hoje é o Dia Internacional do Cooperativismo e também dada a conjuntura desse momento, né, de pandemia, a seca que já atingiu o estado e agora um ciclone também essa semana atingindo boa parte do estado. Gostaria de perguntar quais as ações da Secretaria de Agricultura voltadas ao cooperativismo da agricultura familiar, com foco em duas políticas, que são o FEAPER e as compras públicas da agricultura familiar, que são duas que consideramos muito importantes. Agradeço a pergunta do Bruno, acho que é muito importante e o Emerson relatou muito dos desafios que a gente recebe aí nesse ano, que é seca, é o Covid, é essa questão aí da própria da própria nuvem de gafanhotos aí, que foi pauta nacional aí durante alguns dias. Mas o Bruno ele comenta aí de um fundo que se chama o FEAPER.
O FEAPER, ele é de apoio à pequena agricultura familiar. É um fundo aí que a gente tem uma quantidade de recursos e ele nos ajuda a financiar vários programas importantíssimos aqui para a Secretaria da Agricultura, voltada à agricultura familiar. Vou dar um exemplo de alguns programas que são amplamente conhecidos. O Troca-Troca de Sementes. O programa Troca-Troca, ele é um programa onde a gente, como governo do estado, subsidia 28% da saca de milho troca-troca para os agricultores familiares, onde esse subsídio é feito através do fundo. Então, é um orçamento aí de mais de 9 milhões de reais que a gente investe. E nós também temos, através desse fundo, a possibilidade de a gente conseguir apoiar através de parcerias, através entre a agricultura familiar e a Secretaria de Agricultura. Essas parcerias aí que me faltou o nome correto, que é os termos de fomento, na verdade, é onde o governo do estado ele pode dar, um exemplo, 10 mil reais para esse agricultor familiar para fazer uma reforma dentro da sua agroindústria, comprar equipamentos, e o governo ele subsidia 80% desses 10 mil reais, e o produtor só devolve para o fundo 2 mil reais. Hoje a gente está com infelizmente, a pandemia segurando um pouco dos recursos do fundo para que a gente tenha essa questão orçamentária do combate ao coronavírus, mas a ideia é a gente conseguir um pouco a liberação desses recursos através do FEAPER, agora mais para o segundo semestre, criando a possibilidade de atingir algumas agroindústrias cooperativas aí dentro do nosso estado da agricultura familiar. Então, isso é um fundo muito importante que a gente está buscando relocar recursos, temos recursos liberados, só que agora vai ter que deixar um pouquinho para o segundo semestre para que a gente possa ter, em virtude dessa pandemia, reprogramar orçamentariamente toda a secretaria, porque o nosso foco agora é combater o coronavírus. E eu acabei me esquecendo da segunda parte ali, Emerson, que ele comentou ali, além do fundo, ele queria saber mais... Era mais ou menos nessa linha mesmo, são algumas ações além do fundo, né, que a Secretaria estava trabalhando no sentido de buscar um apoio para a agricultura familiar. Né? Isso, é bom salientar também que a gente vai ter, logo aí, daqui uns 10 dias, algumas surpresas positivas aí que estamos planejando aí, porque essa retirada, essa cancelada da Expo Inter acabou atrapalhando as situações de muitas agroindústrias que estavam se preparando. A gente vai criar uma solução aí inteligente que logo a gente vai estar anunciando aí para todos, principalmente com foco na agricultura familiar também. Eu só queria resgatar ali com o professor, a gente falou no primeiro bloco sobre o cooperativismo, no último sábado, agora dia 4, comemorou o Dia Internacional do Cooperativismo, e agora falamos um pouco sobre a agricultura familiar. Passa muito, professor, de uma reação aí do agro dessa cadeia, o senhor mencionou aqui, frisou, né, que o agro é uma questão muito complexa até chegar no consumidor, que são vários setores que formam essa cadeia, desde até mesmo da logística, transporte, enfim. Mas, falando sobre essa ali na porteira, ações como a agricultura familiar que se juntam, a questão do cooperativismo passa por isso, né? Pela essa união, pela essa junção, esse trabalho conjunto, né? Sem dúvida. O secretário tem salientado a palavra agroindústria, e aí é muito importante, porque às vezes quando a gente pensa em agroindústria, a gente se lembra lá da BIA, Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, a gente logo vem na cabeça as grandes corporações agroindustriais, né? Unilever, Nestlé, Procter & Gamble, grandes corporações. Mas tem milhares de micro e pequenas agroindústrias. E essas pequenas agroindústrias, e aí eu estou me lembrando agora da chimia, né? lá da serra, que minha mãe fazia em casa, preparava lá. Eu estou me lembrando tem muitos produtos, né? de banana, uma série de produtos feitos por micro agroindustriais. E o maior elo, né, do pequeno agricultor é o pequeno agroindustrial. E o secretário tem enfatizado aí a palavra agroindústria, o que é muito importante. Quer dizer, é a agroindústria que chega aqui em São Paulo, um produto, como, aliás, eu quero fazer aqui um depoimento, tem o pessoal do suco de maçã Piva, que eu não conheço, é o suco de maçã que eu conheci aqui em São Paulo, eu sei que é do Rio Grande do Sul, né? Piva. É o melhor suco de maçã, é uma delícia.
Então, é através da agroindústria, né, que a gente consegue ter a capilaridade. Então, isso é muito importante. Agora, o pequeno produtor, sem cooperativismo, é difícil, porque para ele ter os elos com a própria agroindústria até pequena, e essa agroindústria tem que ter elos com os pontos de venda, e ok que seja através via o mundo digital, mas tem que haver uma inteligência de logística. É preciso que esse fornecimento seja planejado, seja organizado e tenha uma cooperação maior do que um só. Então, é necessário a criação, sim, do cooperativismo. Não vejo possibilidades do micro, do pequeno produtor, e até do médio. E nos Estados Unidos, na Austrália, os grandes são cooperativados, porque o cooperativismo, para esse elo do agronegócio, é um elo muito fragmentado. São 5 milhões de propriedades no Brasil. Quando você fala das grandes agroindústrias, as 500 têm um processo gigantesco de domínio desse sistema. Supermercados idem. Então, os produtores são muito fragmentados no Brasil e no mundo. Então, é muito importante que no elo da produção agropecuária, os produtores formem cooperativas, mas eu diria não apenas eles. Eu tenho certeza que essas pequenas agroindústrias também precisam formar os seus grupos cooperativados, porque só aquele que faz chimia, ele tem um produto só, pequeno. Ele teria que ter ali mais 30 itens, né? Formando ali um pacote de produtos artesanais, de produtos microprocessados, microagroindústrias, para que possa ter um volume e fazer marketing também. Marca, né? O nome, região, área geográfica, muito importante, produtos de tal área geográfica, né? É importantíssimo isso tudo evoluir. Muito bem, muito bem. É isso aí. A gente tem tanta conversa, tanta coisa aqui para conversar que a gente vai vendo, o tempo vai passando. Secretário, vamos fazer aí um breve relato aí do que pode acontecer agora para frente. As feiras, então, estão decididamente canceladas, né? A secretaria, inclusive, existe uma feira também em Porto Alegre, a Feira do Azeite, né? Acontece sempre no primeiro sábado de cada mês, e a gente que falava em alguns exemplos de alguns produtos, né, que buscam esse destaque até nacional e também uma proximidade com o consumidor. A ideia agora para os próximos meses é que sigam essa tendência. As feiras continuam ainda até a última hora canceladas, suspensas. No caso da Expo Inter está decididamente cancelado, mas as ações são isso, né? O pessoal vai ter que segurar um pouco, né? Emerson, na verdade, a gente nesse cancelamento da Expo Inter, a gente tem que entender que circula muitas cadeias do agro, seja de máquinas e implementos, seja da agricultura familiar, seja de animais. Só que a nossa Expo Inter, ela encerra ciclos de animais que são fundamentais para que esse setor não tenha mais prejuízo. Vou citar um que é conhecido de todos nós, o freio de ouro, que é a final do cavalo crioulo, onde é uma cadeia que mexe hoje com mais de 300 mil empregos. Nós temos hoje provas técnicas que ajudam no melhoramento principalmente da genética da pecuária. Nós temos várias opções. Então, dentro desse cancelamento, nós criamos a possibilidade, e por isso que a gente está construindo. Hoje tive reuniões aí no dia de hoje com várias entidades e associações para a gente fazer essas provas técnicas transmitidas ao vivo sem a participação do público externo. Em cima disso, é um exemplo que a gente vai fazer algumas ações que vão buscar soluções. A mesma coisa aí que tu comentou da Feira do Azeite, que acontece lá todo primeiro sábado do mês. Nós temos feiras de orgânico, nós temos feiras da agricultura familiar. Nós vamos ter que, junto com as entidades, procurar algumas ações para a gente tentar viabilizar. Eu sei que outros estados estão fazendo com exemplos muito interessantes. Eu sei que até outros países que já vieram me apresentar aí algumas ações bem legais que estão acontecendo. Então, a gente vai pegar esses bons exemplos para a gente pegar e buscar soluções.
Eu sempre digo, o nosso papel aqui é resolver problemas. E eu acho que agora nós estamos com um problema de que essas pessoas não podem perder essa oportunidade de comerciar os seus produtos. E nós, como secretaria, vamos ter que achar soluções, inclusive umas que já estão sendo pensadas lá na secretaria, e logo a gente vai anunciar aí para a gente dar um resultado. Eu acho que esse é o papel do executivo nesse momento que acaba trazendo uma afinidade aonde o prejuízo que já é significativo por causa de perda da lavoura devido à seca, por causa desse vendaval que aconteceu, por causa aí do Covid-19, a gente tem que buscar ferramentas e agora essa tecnologia nos permite fazer isso. Então, a gente está empenhado a todo momento, raciocinando para a gente buscar essas ferramentas e logo a gente vai noticiar aí. Tá ótimo. Quando o papo é bom, a conversa passa rápido, né? Então, a gente já está se encaminhando para o final do programa. Eu queria ouvir um depoimento final do professor Tejon a respeito disso tudo que a gente falou. Quem sabe até um spoilerzinho da próxima coluna lá na Jovem Pan, lá no Estadão, que eu sei que eu sou um leitor e muita gente também é um leitor seu, um ouvinte. Faça um relato aí para nós, aí, um breve fechamento sobre tudo isso que a gente conversou hoje, professor. Muito bom. Eu acho que o grande tema agora aí com relação ao Brasil é a nossa imagem internacional, o assunto do desmatamento, meio ambiente, esse é o grande ponto, né? E que não adianta ficar reclamando, a gente tem que ver como é que a gente vai acabar com a criminalidade, com o desmatamento ilegal, porque é o crime que atua, não é o produtor, é o pessoal que não é de hoje também. Então, esse assunto associado à imagem brasileira, que nós vamos ter que cuidar muito, porque a gente vai ter um ambiente muito competitivo, não é nada difícil, não. O pessoal, os outros precisam de nós. Olha, nós já tivemos borracha e perdemos, já tivemos cacau e perdemos, não é nada difícil alguém fazer uma plantation gigantesca em África. Então, vamos com calma, né? Não é mais o mundo tanto da quantidade, nós vamos ter que ter muita qualidade, a gente tem, e a gente tem um problema, nós não sabemos comunicar. Nós não comunicamos, né? Então, melhor vinho espumante do mundo. Puxa vida, isso tinha que estar em todas as meias, tinha que estar... Ou seja, a gente não tem uma competência de comunicação que precisa. Agora, o mundo mudou, e eu estava perguntando aqui, eu quero encerrar com essa visão meio filosófica do universo. Tem um filho de um amigo que é astrônomo. Eu perguntei, escuta, a gente está viajando no universo, com qual velocidade? Esse treco não está parado. Como é que é o nosso deslocamento no universo? E aí é uma aula fantástica para a gente refletir. Ele falou, olha, a bolota Terra gira em torno dela, no movimento de rotação, a uma velocidade de 1.666 km por hora. Então, enquanto nós estamos falando 1 hora aqui, nós andamos o equivalente a ir a Porto Alegre um pouquinho e voltar a metade, São Paulo, Porto Alegre, até metade, e volta até Curitiba, mais ou menos, em 1 hora. A Terra gira em torno do Sol a uma velocidade de 108 km por hora. O Sol e o sistema giram em torno da galáxia Via Láctea a uma velocidade de 900 mil quilômetros por hora. E a galáxia? A galáxia se desloca no universo a uma velocidade de 2,3 milhões de quilômetros por hora, transformado em segundos, seriam 640 quilômetros por segundo. Nós viajamos neste universo a 640 quilômetros por segundo dentro da Via Láctea. Portanto, nós teremos que ter muita humildade, muita sensatez e pique, velocidade, porque nós estamos numa bolota andando no universo a 640 quilômetros por segundo. Portanto, bem-vindos, né, ao novo mundo. Não é pouca coisa, né? Não é acelerado. Professor, muito obrigado mesmo. Foi uma honra para a Água Urbana lhe ter aqui no programa de hoje. Muito obrigado pelos seus ensinamentos. Foi ótimo contar com a sua presença. E até uma próxima oportunidade, tá bom? Fico muito feliz. Queria parabenizar o secretário, lá de Frederico, lá para o lado de Erechim. Já passei uns dias em Erebango, lá perto de Erechim, hein? Não esqueçando. Foi longe, hein, professor? Parabéns, secretário, parabéns, o Sandro. Aí eu quero um dia... Olha, secretário, está devendo uma convocação pós-pandemia
o Fernando, que está na técnica, e Emerson, parabéns. A sua atividade é uma atividade fundamental para o Novo Agro, porque nós precisamos muito de comunicação, comunicação, comunicação. Secretário, sucesso e que Deus o ilumine aí. Que legal. Muito obrigado, secretário. Ei, obrigado pela sua participação também, foi muito bom, viu? Eu que agradeço, Emerson, Sandro, ó, já está no ar, então eu quero ver se a gente vai ser intimado, professor Tejon, para fazer um ao vivo aí, depois dessa pandemia, comemorar, se Deus quiser, todo mundo com saúde. Agradeço a oportunidade aí. Professor Tejon, ele é uma pessoa que, assim como o Emerson comentou, eu sou ouvinte, sou leitor dele, é uma pessoa que entende muito, falou com muita propriedade, principalmente dessa visão que nós precisamos repassar para o resto do mundo, que hoje a gente está tendo aí talvez alguns prejuízos das nossas exportações e algumas coisas talvez por falta de comunicação. Acho que esse é o segredo aí que nós temos que trabalhar, ainda mais nós que vamos ser vamos se chamar aí, novo celeiro do mundo aí, porque nós temos que alimentar todos. Então, eu agradeço a oportunidade, espero aí a gente logo se falar novamente, mas Emerson, principalmente a tio Sandro, parabéns aí pelo programa, e tenho certeza absoluta que o pessoal aí, a gente conseguiu dialogar um pouco sobre o agro do Rio Grande do Sul, o agro brasileiro, então parabéns. Não tenha dúvida, secretário. Muito obrigado. Sandro, a receita a gente encontra... Ah, tá. O Sandro está naquele momento, sabe, de degustação. Tá certo. Tá lá no canal do Agro Urbano. Lá vai ter toda a receita, tá certo? Até logo, pessoal. Vamos em frente. Um abraço.